há 2 domingos atrás, a gente comentou assim, pô, o melhor futebol da rodada foi do Flamengo contra o Fluminense. No passado, de novo, Flamengo contra o Bahia, melhor futebol da rodada. Hoje, então, nem se fala. Então, há 3 rodadas, embora o Palmeiras seja o líder, a distância está lá, não se altera, né? São 6 pontos e um jogo a menos. Mas já há 3 rodadas a gente sai com a sensação de que o melhor futebol da rodada é o do Flamengo. E aqui, gente, problemas, etc. Hoje essa bomba do teve uma Hulk. questão do Hulk, uma entrevista depois do jogo. Perfeito. Do outro jogo do Campeonato Brasileiro já. Eu insisto, não é só que o Hulk é um jogador importante do time. O Hulk está na história do Galo, gente. É a bandeira do Clube Atlético Mineiro. Por isso o comportamento Alguma poderia coisa ter sido aconteceu, diferente. cara. Eu acho também. Você Por tá isso é que falando- eu acho que não foi assim em cima da hora. Então, a gente está especulando aqui. Alguma coisa aconteceu. Eu acredito, assim, é óbvio que isso vai ser descoberto, vai ser revelado. E é possível que ainda hoje, aqui no fechamento, a gente mostre tudo isso ao vivo. Eu estou muito ligado nas entrevistas Eu acho, que vão assim, rolar hoje Rizek, no Galo. sinceramente, que um caso desse, o clube precisa expor tudo. E o atleta também. Para não deixar entrelinhas numa história dessa. Até pela vida que o Hulk construiu no Atlético. Concordo. Eu acho que o clube tem que explicar, o atleta tem que explicar, porque assim, quem sai machucado nessa história inteira é o torcedor. A gente viu quantas imagens hoje de torcedores tristes com o bonequinho do Hulk, com a camisa do Atlético. O torcedor fica, a fase já não é boa. O Hulk é um ídolo, uma referência do clube, da equipe, para o torcedor. Pô, quantas crianças hoje não estão machucadas com isso? Torcedores, a gente viu 2, 3 senhoras com o bonequinho do Hulk quase que chorando por causa disso. Então não dá para ser um negócio assim, beleza, vamos embora. Sabe assim, um assunto qualquer. E aí Pede você página. chega fragilizado desse jeito para encarar um time que está jogando o que o Flamengo está jogando, dá nisso daí. 4-0. Eu acho que refletiu no campo. Dá nisso daí. Eu acho que refletiu no campo. Mas O Galo hoje estava irreconhecível. Mas mostra o que está acontecendo no dia a dia. Isso é mais do que a noite de hoje. O Atlético está um bem pacote, né? bagunçado. A declaração do Michael no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, e agora do Juan, corroboram o que o treinador falou lá no começo do E o trabalho. Everson ainda foi, sei lá, foi o melhor do Galo hoje, certo? Tomou 4 gols, dá pra dizer que foi o melhor do Galo? Ele O pegou Everson. uma bola do Arrascaeta no Fora da área, contra-ataque. Foi uma defesa. Fez 2, 3 bola na defesas. trave, foi 4, poderia ter Sei lá, tô 6, aqui viajando Não, aqui, mas acho que o irreconhecível, Everson Galo. talvez tenha sido o melhor. O Rossi fez 2 boas defesas. Não, o melhor também. jogador do Galo. Sim, do sim. Galo. Do Galo, foi o Quando Everson. estava 1-0, o Rossi deu aquela toquinho de mão que pegou no travessão e saiu, assim, né? Mas a atuação do Flamengo no primeiro tempo foi como o Salles falou, parecia adulto contra criança jogando. De 4 gols, 3 na pequena área com Totó. Vou te falar, Já vinha jogando Flamengo- mal o Galo, viu, Eu Denilson? sei. Já não, o Galo tá mal. Curitiba, contra o Santos, Sim. não jogou nada na Vila Belmiro. E o Flamengo tá subindo o nível, gente. Tá subindo o nível. Jogou com o Fluminense em 60 dos 90 minutos. Muito bem. Pô, contra o Bahia foi um jogaço. O placar, inclusive, ficou abaixo do que deveria ter sido domingo Tanto que o passado. Leonardo Jardim, na quarta-feira, depois do jogo, ele perguntado sobre as chances perdidas, ele falou assim, eu não estou preocupado, porque uma hora as chances perdidas, as bolas vão entrar. E hoje foi mais ou menos isso. O Flamengo finalizou 9 vezes, e 4 ou 5 no alvo, e 4 entraram no gol, entendeu? Então, assim, é muita qualidade. E eu Um opino time que que essa cria, subida... uma hora a qualidade vai pôr a bola dentro da rede. Claro, tem o trabalho do técnico, que é bom, evidentemente. Óbvio que o Jardim é bom técnico. Mas eu acho que, assim, fisicamente o Flamengo tá crescendo, cara. Né? Fisicamente o time tá... Pô, a jogada do Plata hoje, cara, ninguém pegava o Plata hoje no campo. O Flamengo cresce fisicamente, o resto vem junto. O adversário facilitou bastante. Sim, Não o vamos resto tirar foi realmente o mérito do que o Flamengo fez hoje, mas a liberdade que os principais jogadores do Flamengo tiveram hoje chama a atenção. E aí não é só comprometimento do jogador. E aí eu acho que é mão de treinador. É o time que não está encaixado. Porque a Chama a gente, atenção, às né, vezes, Dena? fala, Você vê um Dudu e um Scarpa no banco do Atlético, né? Entrando com 3-0 já. O Flamengo hoje jogou a 70%. O Flamengo fez um treino hoje. E se o Flamengo, eu acho que se o Flamengo for um time que jogar 80% do seu futebol, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. Teremos 100% de Leonardo Jardim. Foi um prazer revê-los. O Vitor Hugo, parabéns, bom jogo aí o Vitor Hugo. Mano, me leva de volta que aqui tá osso. Hein? Tô brincando, hein, gente? Ele não falou nada, não. É só uma zoeira, é só uma brincadeira. Mas você vê a tranquilidade, né, de um treinador que tá fazendo um trabalho que não é um trabalho longo ainda, né? Mas você já vê que vê um time jogando o futebol dentro das características. Porque muitas vezes a gente enxerga alguns times que têm uma característica de posse de bola, por exemplo, e isola a bola.
tenta jogar sempre na bola longa. Não estou dizendo aqui que é o Palmeiras, que as pessoas podem achar que eu estou citando aqui o Palmeiras. O Palmeiras já tem um padrão de jogo já há 5 anos. Tanto é que o gol hoje, daqui a pouco a gente falar do Bragantino, saiu dessa forma do lançamento do André Pereira. Não foi nem um Vem cá, chutão, qual foi o um padrão lançamento. de jogo? Aliás, a nossa enquete é essa, eu já vou lançar pro Dena. Vamos ver. Qual o padrão de jogo? Combinamos antes ou nem combinamos? Não, nem não. Não. É surpresa, então vai. Que sim que é bom. A enquete de hoje é a seguinte. Quem joga o melhor futebol do Brasil? Eu sei que isso é subjetivo. Só no fim do ano a gente vai saber quem é o grande clube brasileiro. No momento, o Palmeiras lidera o campeonato, com 32 pontos. O Flamengo tem 26 e um jogo a menos, é contra o Mirassol em casa. Então, vamos partir para a subjetividade aqui, já que pela frieza dos números, o Palmeiras é o líder, né? O time mais competente do campeonato até aqui. Qual padrão de jogo você gosta mais? O do Palmeiras, do Abel ou do Flamengo do Jardim? Eu gosto do futebol jogado, eu gosto mais do Flamengo. Do futebol jogado, eu gosto mais do Flamengo. Eu até por característica minha como jogador, eu acho que me adaptaria melhor num jogo do Flamengo hoje do que o do Palmeiras. Hoje, quando eu vejo o Flamengo jogar, é bonito ver os jogadores se aproximando, é bonito ver os jogadores com características individuais se destacando dentro do Flamengo. A gente citou aqui o Samuel Lino, que tem essa característica, o Plata, que tem essa característica, o Arrascaeta, com liberdade, faz o time jogar, o Pedro, que é a referência, toda hora pisando na área e fazendo gol. Plasticamente, o Flamengo eu gosto mais. Você está falando, se você entrar na casa ou na opinião de ser eficiente e de resultado, a liderança fala por si só. Mas jogo jogado, eu me aproximo mais do Flamengo. Olha, eles têm o mesmo número de gols, o Palmeiras tem um jogo a mais, né? Eles têm o mesmo número de gols, 23. Perdão, tá errado a minha tabela aqui. Já eu vejo certinho. Mas, ó, das 10 vitórias do Palmeiras, 8, né? O Flamengo chegou a 24 gols hoje e o Palmeiras tem 23, né? E os dois tomaram 10 gols, né? O Palmeiras, ele tem mais vitórias, né? Ele tem 10 vitórias. Dessas 10 vitórias, 8 são por um gol de diferença. Então, assim, o Palmeiras está sempre ganhando pelo placar mínimo, né? Por um gol de diferença, 1-0, 2-1. Ele tem 2 vitórias que são com placares mais elásticos. Contra o Inter, 2 gols de diferença, e o Vitória, que ele goleou 5-1. As demais vitórias do Palmeiras são por um gol de diferença. O Flamengo não. Ele costuma ganhar dando show, né? Sobes, qual é o melhor futebol da Série A para você? Flamengo. Seria loucura quem viu esse jogo de hoje e não achar que é o Flamengo. Claro que isso não é garantia de título, né? A mesma coisa vale para o Palmeiras. Mas quem gosta de futebol e vê o Flamengo, que o Eric chamou muito bem a atenção, é uma coisa que impressiona muito para quem viveu do futebol quando o seu centroavante faz 2 gols sem goleiro. Isso aí fala muito como time coletivo, como time que sabe conduzir a bola, como time que controla o jogo. E o Flamengo hoje joga não só do Brasil, né, mas aí da nossa América aí é o Flamengo, é um timaço. Eric Faria. O futebol mais bonito é o do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Assim. Resultados mostram isso, a qualidade dos gols, como o time joga, a movimentação. Acho que a qualidade técnica dos jogadores, assim, é evidente que o Flamengo hoje tem um número maior de jogadores com mais protagonismo, não só no Brasil, como na América do Sul. Mas isso, não, como disse o Sobis, não é garantia de título no fim do ano, né? O futebol mais bonito do campeonato é o do Flamengo. O melhor futebol a gente vai ver lá em dezembro. É o que ganha, né? Quem teve melhores apresentações até agora, mais jogos com futebol bem jogado e mais bonito, foi o Flamengo, sem dúvida alguma. Mas o Palmeiras, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Palmeiras, da vitória de hoje. Uma vitória magra, teve a bola longa lá e tal, o gol do Flaco Lopes. Já teve apresentações também com bom futebol, com gols bonitos do John Arias, por exemplo, ou não teve? O próprio Flaco Lopes. Mas o Flamengo, no geral, tem jogado um futebol melhor. É aquilo que você falou. E vale a quem fizer mais pontos nesse campeonato. Ou na Libertadores. O Flamengo tem um futebol quem levanta mais... a taça
é que vai ficar marcado na envolvente, história. assim. Mais Às vezes o time envolvente, dá mais show, avassalador, faz 500 né? mil gols e não leva o título. E é momento, né? Há 5, 6 rodadas atrás a gente falava que o Fluminense tinha o melhor futebol do Brasil. Exato, eu ia falar agora do Fluminense. A coisa é maluca. E vocês acham que o Jardim... E assim, gente, o ano passado o Flamengo já tinha um nível altíssimo, né? Essa discussão já se dava no ano passado, o nível já foi muito alto. E eu acho até que o Flamengo está chegando hoje no nível que ele mostrou no ano passado. Ou você acha que está tão... Por exemplo, o Jardim já tem uma marca que é muito diferente da que teve ano passado, na visão de vocês? Eu acho que é um time mais objetivo, É? o Jardim. Mais objetivo, assim. Aí não é a questão de ser melhor ou pior. É uma característica dos times dirigidos pelo Jardim. O Flamengo chega à área adversária com menos toques do que chegava antes com o Felipe Luiz. É só Pode você ser. ver os tipos de gols que o Flamengo construía na grande maioria das vezes com o Felipe e como chega agora. Claro que aquele jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que o Flamengo venceu por 3-2, foram 2 gols de muita objetividade do Flamengo, tanto do Pedro quanto do Arrascaeta. Mas na maioria das vezes era um jogo que construía mais, que o time tinha uma posse de bola às vezes de 60%, 70%, 75%. Com o Jardim, ele não tem essa posse de bola toda. Fica na casa dos 50%, 52%. Nem é o time que tem mais posse de bola no campeonato. Se não me engano, é o 5º ou o 6º em posse de bola. Mas é um time que cria muito, que finaliza muito e é muito objetivo. Chega à área adversária com poucos toques. Assim. É muito rápido, o time é muito para frente, sabe? É muito vertical. E eu acho que isso é uma característica que o Jardim vem implantando no time. E embora a classificação mostre os 4 primeiros, assim, relativamente próximos, né? Vocês acham que a gente vai ter gente nos cobrando aqui por não incluir Fluminense e São Paulo nessa discussão? De jogo, tem título uma brasileiro, acho que Palmeiras e Flamengo eles vão brigar pelo título brasileiro. Porque assim, ó, eu acho assim sobre o Flamengo do Jardim e do Felipe. O do Felipe a gente não pode esquecer, teve um nível muito alto. Foi campeão da América, foi campeão brasileiro, fez um jogaço com o PSG, derrotou o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Era um time que tinha um nível muito alto. Se esse Flamengo do Jardim, e eu acho cedo para afirmar isso, mas se esse Flamengo do Jardim conseguir superar o nível do ano passado, nossa senhora, cara. Até agora acho cedo para falar. Já conseguem fazer uma projeção? Acho cedo ainda. Mas se superar o nível do ano passado... É que o time do Felipe, em relação ao do Jardim, o Jardim ainda ganhou o Paquetá, que o Felipe Sim. tinha, né? Falando no ano passado, teve no Sim, início ganhou dessa o Paquetá, temporada. Então, exatamente. quer dizer, o time ainda melhorou em relação ao ano passado. Isso. O elenco ainda melhorou. E acho que o Jardim, com o Vitão jeito... também, que de opção na zaga. Então, sim, com o jeito de jogar do Jardim, acho que ele tem potencializado alguns jogadores, como é o caso do Samuel Lino, que a gente falou. É o cara que tem 7 ou 8 assistências já iniciando com o Flamengo. E muitas delas sob o comando do Leonardo Jardim. Você vê claramente que é um jogador com muito mais confiança para fazer as jogadas, para tentar drible, para tentar cruzamento. Pô, o Lino pegou uma bola hoje da intermediária e deu no gol. Ele não estava com essa confiança antes para fazer isso. Claramente você vê que o nível de confiança desse jogador melhorou muito. E ele é um jogador importante. Assim, não à toa o Flamengo pagou o que pagou. E 2, 3 temporadas atrás ele foi eleito o melhor jogador da temporada no Atlético de Madrid. A gente não está falando de um jogador de esquina. Como muita gente às vezes começou a tratar o cara porque ele fez 4, 5 jogos ruins, sabe? Então o técnico tem muita participação nisso. Muita participação nessa melhora do Lino. Não, tá jogando muito, mas o time do Felipe Luiz é uma certeza. O do Leonardo Jardim ainda não se sabe. Perfeito. Por isso que eu Porque falei, o outro já está com os troféus conquistados. Exato. Brasileirão e Libertadores. Esse aqui tá jogando muito. Abel, Se não levantar a taça, tu amigo. foi bem agora, viu, Abel? Foi bem? Foi bem, pai. Eu falei alguma coisa demais? Não, foi bem. é porque a expectativa... Mas não é isso? A expectativa... Tá jogando muita bola, mas não ganhou. A Perde eliminado na Libertadores numa semifinal, vai tudo por água Eu abaixo. imagino que a expectativa do clube, quando trouxe o Jardim, seja essa. Conseguir superar o que já estava muito bom, né? O Flamengo trabalha com esse grau de exigência. Se ele conseguir superar o que já estava excelente, nossa senhora. Agora, vamos para a parte da crise? O Maicon, jogador do Galo, falou sobre a situação do Hulk. Dá uma olhada. Uma situação do Hulk com a diretoria, eu não posso dizer muito, não sei muita coisa. Eu posso dizer do jogo que a gente fez hoje, acho que de tudo que eu for falar vai criar uma situação ruim, eu não quero isso para o clube, a gente tem que trabalhar para melhorar a imagem do clube, acho que foi uma semana bem conturbada. O Hulk com a diretoria eu não sei, claro que é um dos maiores ídolos do clube, a gente
sente, né? Porque por ele não ter jogado hoje, mas eu não posso dizer muito porque eu não sei totalmente das coisas. A Chape no Maracanã e, obviamente, pelo noticiário, já está na home do GE, que o Fluminense é o clube que está negociando com o Hulk. Perguntaram para o treinador tricolor, ele respondeu assim, ó. Boa noite, bom dia, Pedro Brandão do Lance. No início do ano, o Fluminense buscava um centroavante. Hoje você teve mais uma vez 2 centroavantes jogando e o que já estava no Fluminense acabou decidindo. Mas uma notícia que saiu nessa noite do Atlético Mineiro liberando o Hulk para negociar com outro clube da Série A que está procurando ele, isso foi o próprio Atlético Mineiro que falou, trouxe rumores de que ele poderia estar a caminho do Fluminense, já que o Fluminense publicamente falou sobre ter buscado o Hulk, sobre ter tentado trazer o Hulk para o Fluminense. O que você acha da possibilidade do Hulk chegar para o Fluminense no meio do ano? Como você enxerga esse jogador? Se você gostaria de contar com ele para esse elenco agora que você tem o Castillo? La verdad, no sé de qué estamos hablando. Recién terminó un partido y me estoy enterando por tu boca esta situación. Desconozco el tema, entonces prefiero no decir nada. Com sinceridade ali no Zuba? No futebol, filho. Mas será que ele... Mas eu acho que ele pode ter sido sincero e não saber que o Hulk foi Ele estava no jogo? retirado do vestiário. Pode. Ah, você acha que ele saberia? Aliás, que ele até assim, foi educado, o Zuba. Não sei. Ô, Tô Eric. perguntando. Eric, você escreve tão bem lá no teu Instagram, meu parceiro. Ô, fera. Fala, fera. Fala, fera. Ô, pelo De amor de verdade, Deus. às vezes eu quero acreditar na sinceridade das pessoas. Ô, Eric. Eu achei sincera. Não que ele não saiba, mas, mas no contexto dele, ele poderia, um treinador, ele dá entrevista todo dia, ele poderia sair de uma outra, não, quero falar do jogo agora, isso aí é para a diretoria. Ele falou, não sei de nada. E o jogo foi no mesmo horário. Exato. Isso é que eu acho estranho. Mas ele não sabe. Não, que está negociando pode Não, ser, da negociação, claro. sim. Mas que ele foi retirado do vestiário, que não sei o quê, será que ele sabe? Ô, Não, pode ser que saiba. Futebol é um mundo de mentirinha, é isso? Tá querendo me dizer agora que futebol... Eu vou largo aqui e vou embora, você falar isso. Essa hora, Rizé. Cara, você acha que o Zubeldia não sabe se tem um interesse do Fluminense? Não, ele ele sabe. sabe. É de sair do Mas eu digo assim, de que ele foi retirado do vestiário, que ele não jogou. Não, mas a pergunta não foi. Não, a pergunta foi: você ficou sabendo que Não, o Hulk porque foi ele falou retirado assim, do eu vestiário? não sei do que ele você tá estava escalado, falando, não ia eu não sei jogar. do que você tá falando. Não, mas Não. o cara perguntou assim para ele, o repórter, a gente não sabe quem é, eu não sei quem é, mas perguntou assim, o que você acha do Hulk no Fluminense? Pode chegar no meio do ano, o que você acha do jogador? Não foi isso? Oh, eu não essa sei pergunta? nada, eu não sei nada. Eu não sei Vocês querem ver de novo? Vamos ver de novo? Vamos chamar o VAR para ver de novo? Por favor. Vamos chamar o VAR para ver de novo? Pode ser, Eu não diretor? sei nada. Chamar o VAR pra ver de O novo? PC hoje tá tranquilo, não teve muita polêmica, Por né? Vamos favor. botar no VAR essa Vamos ver história o aí, né? jogo. Vamos pôr no VAR. Quero a sua análise para a sinceridade do Zuba. Vamos lá, leitura corporal, vamos Sem ver a pergunta, tudo, só vamos a ver resposta. tudo. Vai, Vamos lá. Chama o VAR, vai. Pode rodar. La verdad, no sé de qué estamos hablando. Recién terminó un partido y me estoy enterando por tu boca esta situación. Desconozco el tema, Não conhece do entonces assunto. prefiero no decir nada.